continuar falando dessa série sobre como nós podemos vencer toda e qualquer crise. Estamos vendo que o segredo para administrarmos toda e qualquer crise que a gente possa passar na nossa vida é uma boa gestão, uma boa administração. E foi Deus que criou o homem para administrar. Diferentemente do que a religião diz, que o homem foi criado para adorar a Deus, nós temos que entender que a adoração é estilo de vida, e à medida que a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, a gente vai adorá-lo. No entanto, Deus nos fez para administrar a terra. E hoje eu gostaria de falar sobre os recursos que você tem. Né? Como que eu faço agora que já estou no meio da crise? Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Quero convidar você então a orar comigo. Pai, nessa manhã nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá de vida e que o Senhor possa, através do Teu Santo Espírito, nos ensinar, abrir os nossos olhos, convencer os nossos corações, para que nós possamos tomar atitudes concretas que possam mudar a nossa vida, a nossa história, para ir de acordo com o Teu plano, com o Teu propósito, com o Teu desígnio, que já foi preparado antes mesmo de nós nascermos, como diz o salmista: antes de eu nascer, todos os meus dias já estavam escritos no Teu livro. Que assim seja, Senhor, que assim o Senhor nos abençoe. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Um bom dia para todo mundo que acordou cedo e caiu da cama logo de segunda-feira. Um bom dia para a Dani, o Greg, a Mo, o Bob, a Dirce, a Eliana, a Vani, a Aline e o pessoal aqui também do Face. Manda uma mensagem aí, vamos interagir. Para você que não acompanha as mensagens anteriores, nós temos uma playlist lá no YouTube com as mensagens completas, está atualizado sobre como nós podemos vencer toda e qualquer crise, como passos práticos para dar a volta por cima. Então eu quero falar hoje sobre os recursos que você tem. Você já está no meio da crise. E aí então você vai ter que entender que uma gestão eficaz vai atrair todo e qualquer recurso. O recurso que você precisa já está com você. E aí você tem que entender que você precisa, já falei isso numa lição anterior, procura lá, você precisa identificar esses recursos que você tem, salvar, conservar e proteger esses recursos. E através de uma economia, o que é economia? Maximizar o mínimo. Você tem que conservar e proteger os recursos que Deus te confiou, para que você possa entender que agora você não tem que gastar. Lembra da parábola dos talentos? Eles não gastaram talento, eles investiram. Então você tem que procurar uma forma eficaz de investir para atrair mais recursos. E aí você fala, mas os recursos apareceram, estamos passando por uma crise. Bem, eu quero dizer para você que os recursos não desapareceram. O dinheiro simplesmente não foi enviado para Marte, para a Lua, para outro planeta. Nenhum dinheiro saiu do planeta Terra. Nenhum recurso saiu do planeta Terra. Os bilhões que já tinham trilhões já estavam aqui e continuam aqui. Então aí você vai ter que entender com algumas... vou falar para você alguns versículos que vão fazer a diferença se entrar no seu coração. As formigas são criaturas de pouca força, mas armazenam seus alimentos no verão. Provérbios 30, 25. Provérbios 17 e 16. De que serve o dinheiro na mão de um tolo, já que ele não tem vontade de adquirir sabedoria? Provérbios 13, 7. Um homem finge ser rico, mas não tem nada. Outro finge ser pobre, mas tem grande riqueza. Provérbios 13, 11. O dinheiro desonesto diminui, mas aquele que colhe o dinheiro pouco a pouco o faz crescer. Então aqui nós vemos vários princípios que Deus coloca na sua palavra
para que a gente possa administrar de uma forma excelente os recursos que Ele já nos concedeu. Se a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Então aqui no texto, Deus está falando assim, ó, você acha que o que você tem é pouco, mas olha para as formigas. Elas parecem que são pequenas, são insignificantes, têm poucas forças, mas elas ajuntam os seus alimentos no verão. As formigas, elas se juntam em prol de algo. Então, se você é casado, se vocês se juntarem e decidirem ambos um objetivo, vocês vão ficar mais fortes. Pode parecer que você tem poucos recursos, mas você vai ter muitos recursos. Da mesma forma, a Bíblia também vai dizer lá em Provérbios 17:6 que o dinheiro na mão de um tolo não serve para nada. Por quê? Porque ele não tem vontade de adquirir sabedoria para poder multiplicar aquele dinheiro. Vai juntar junto com a outra palavra de Provérbios 13:7, que um homem finge ser rico, mas não tem nada. Outro finge ser pobre, mas tem grande riqueza. Então, eu lembro de um tio que havia na família muito rico e que ele andava de Fusca. Ele parecia um homem pobre, mas ele era podre de rico. Porque ele fingia ser pobre, no sentido de que se você escolher viver num estilo de vida além da sua capacidade ou de esbanjar e de gastar tudo, você vai perder os recursos que você tem. Então você tem que entender que você precisa saber administrar aquilo que você já tem, não como um tolo. E por isso você tem que pedir sabedoria. E a Bíblia diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus, que dá com liberalidade àquele que o pede. Principalmente no contexto diz em relação a problemas, a dificuldades. Então, e aí você vai ter que entender que você vai ter que prezar por um trabalho íntegro, porque o dinheiro desonesto diminui, mas aquele que colhe o dinheiro pouco a pouco faz crescer. Por isso que as pessoas que roubam, escondem dinheiro, nunca estão em paz. Por quê? Porque é um dinheiro desonesto. E isso não vai trazer paz para eles, e eles vão ter sempre medo de perder, por isso que eles querem sempre mais e mais e mais e mais. Então, nenhum dinheiro foi enviado para a Lua ou para Marte. Os bilhões que a Terra sempre teve estão aqui em algum lugar. O ouro e a prata devem estar escondidos em algum lugar. Cabe a nós, cidadãos do reino, exercer uma gestão eficaz e administrar esses recursos monetários para fora dos seus esconderijos. Olha o que diz o Senhor lá em Isaías 45:3. Eu vos darei os tesouros das trevas, riquezas guardadas em lugares secretos, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que vos convoca pelo nome. Deus diz que Ele vai nos dar as riquezas armazenadas em lugares secretos. Mas para isso você precisa entender que você tem que ter sido fiel no pouco, você precisa salvar, conservar, proteger os seus recursos, até que você saiba onde investir com a sua comunhão com Deus e fazendo de uma maneira correta, uma maneira íntegra. Então, olha só, você vai ter que entender que você vai ter que evitar o desperdício. O desperdício começa nas pequenas coisas. Quando você imprime uma folha de papel, que eu tenho aqui, e você usa só um lado, começa a usar os dois lados. Quando você sai do quarto e você não apaga a luz, deixa a TV ligada. Quando você compra algo que você foi no mercado, por exemplo, só que de repente aquilo dobrou o preço, aí você compra do mesmo jeito. Eu, por exemplo, faz uns 2 meses que eu não compro um condicionador no meu cabelo. Por quê? Porque o condicionador e o shampoo era um preço de R$18 a 20, e agora só o condicionador está 20. Então, eu não compro, eu não vou comprar. Eu tenho dinheiro para pagar os 20? Eu tenho, mas eu não vou pagar. Então, é a mudança de pensamento que você tem que entender que começa quando você acorda e arruma a sua cama e deixa limpa a sua casa e não deixa louça suja ali em cima da pia. Enfim, várias pequenas atitudes, na verdade, estão gerando uma nova mentalidade, um novo agir. E isso você vai aos poucos entendendo que
os gerentes eficazes, ou seja, aqueles que foram confiados tudo e qualquer coisa, todos nós somos gerentes, todos nós vamos prestar conta de tudo aquilo que Deus nos confiou, foi para isso que Deus nos fez. A gente vai prestar esqueci o nome da palavra. Nós vamos prestar contas de tudo aquilo que foi entregue nas nossas mãos. E aí então você precisa entender que os bons gerentes vão fazer uma administração eficaz dos seus recursos, né? Então você vai obter valor por aquilo que você tem, você vai agregar valor. Os gerentes vão agir de uma forma eficaz, sem desperdício. Quando chega a crise, eles continuam fazendo isso, eles administram sua saída da crise e graduam um nível superior. Quando a bolsa de valores cai, eles têm condições de comprar as ações baratas. Quando o desemprego atinge, eles têm uma reserva no banco. Eles não estavam vivendo acima da sua capacidade de salário para salário. Quando ocorre um desastre natural, uma crise de saúde, eles têm recursos poupados de que precisam para aproveitá-los. Então, um bom gerente já entrou nessa crise preparado. Se você estava preparado que nem os chineses, você está comprando as ações que caíram. Você está vendendo os dólares que você comprou na baixa. Então, se você não fez isso, então agora é tempo de você saber administrar bem o dinheiro, bem os recursos que você já tem para mudar o seu futuro, né? Então Gálatas 6:7 vai dizer que tudo que o homem planta ele vai colher, de Deus não se zomba. Então você vai mudar agora o seu plantio, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, se arrependendo, com uma mentalidade agora do reino dos céus, olhando para a palavra de Deus, tendo comunhão com Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai conseguir gerar recursos daquilo que você tem. Por exemplo, aqui em casa a gente pegou todas as coisas que a gente tinha guardado e que não usava e estamos anunciando para vender. Já vendemos algumas coisas. Não vendemos tudo, tem algumas coisas que a gente vai ter que abaixar o preço. Então, se eu quero transformar aquilo que está parado, que está estragando e está perdendo valor dia após dia que está guardado, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que abaixar o preço, né? Porque o mercado funciona com oferta e procura. Então, se você quer que Deus te abençoe a sua vida, você precisa aprender a administrar os recursos que Ele te confiou agora. Claro, sabemos que já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já fomos abençoados na cruz com toda e qualquer bênção. E isso nós, pela fé, nós conseguimos viver isso. Porque também estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. No entanto, também vale uma lei do reino, que aquele que é fiel no pouco é colocado sobre muito. Aquele que multiplica o talento recebe o talento daquele que escondeu o talento. Então, nós temos que maximizar a ação de Deus ao nosso favor, com essa nova mentalidade, né? Então, por exemplo, eu sou professor de educação física e eu fui atleta por muitos anos e eu já não tenho o tempo que eu tinha para treinar. Então, o que eu faço? Eu maximizei o meu tempo fazendo um treino de alta intensidade para que possa gerar um gasto calórico alto, uma frequência cardíaca alta. Com isso eu acelero o meu metabolismo, com isso eu ganho massa magra e com isso eu vou potencializar o meu ganho de massa magra, que no fim vai gastar mais caloria por dia e vai acelerar meu metabolismo também gastando mais caloria. Juntando com uma forma de comer melhor, não um regime, não uma dieta, mas agora eu como mais verduras, legumes, procuro tirar o açúcar da maioria das coisas, não comprar coisas industrializadas com muito açúcar, com muito sódio. Enfim, tudo isso vai maximizar o meu
ganho de massa magra, minha perda de peso e, acima de tudo, a minha saúde, para que eu possa ter uma boa vida. Se eu quero ter uma boa vida lá na frente, quando eu envelhecer, eu preciso, então, mudar o meu estilo de vida agora. Então, da mesma forma, eu tive pessoas que abriram meus olhos, né? Então, eu tive, por exemplo, o Sérgio Bertolucci, que ele fez até um anúncio outro dia no YouTube, do Extreme 21, e tem o canal dele, tem Extreme 21, que ensina você a fazer exercício em casa, sem aparelhos. Então, puxa, eu não sabia como professor? Eu sabia, mas até você colocar em prática daquela forma, daquela maneira, com aquela mentalidade, eu tive que buscar alguém que já fazia isso. Então, eu tirei o máximo do mínimo. E isso é uma gestão eficaz. Da mesma forma, você vai ter que procurar pessoas que vão te ajudar na área que você pensa em trabalhar, no que você está fazendo, como a gente está fazendo aqui falando, mas claro, aqui é de uma maneira geral, não estou abrangendo especificamente uma área. Você vai ter que buscar essas pessoas, esses recursos, para que você possa maximizar o mínimo e você ter eficiência na sua administração. Então você vai precisar olhar a sua vida através de uma lente prática, como a gente viu nesses vários versículos de Provérbios, que nos dizem como conservar os recursos e o dinheiro, como as formigas que guardam. Então você tem que entender que você não vai mais poder viver do seu salário e gastar todo o seu salário. Você vai ter que sempre poupar para que você esteja preparado para uma crise, né? Então você vai ter que entender que você não vai ser mais aquele homem tolo que vai gastar todos os recursos e não pede sabedoria. Você também não vai fingir ser rico e viver uma vida acima das suas possibilidades para mostrar para os outros. Eu lembro que quando eu trabalhava lá na Cava do Bosque, chegaram para mim e tinha uma senhora que trabalhava lá há muitos anos. Trabalhava ali como estagiário. E ela tinha um Uno antigo todo quebrado. E aí me chegaram assim, você não sabe o tamanho da casa que essa moça tem. Ela vivia como uma pessoa aparentemente pobre, com um carro velho, mais velho do que o meu, que era um estagiário. No entanto, ela tinha uma mansão na qual ela vivia. Por quê? Porque ela não gastou seus recursos em carro, que são bens duráveis, mas são bens que perdem muito valor muito rápido. Ela investiu em algo que é mais duradouro e que é o investimento certo, que é sempre você comprar e adquirir bens imóveis, terrenos, apartamentos, casas, que são bens que sempre vai agregar valor, né? Por mais que agora a gente está passando uma crise na questão do aluguel, mas aquilo é um valor, o valor de quem tem cada imóvel é um valor muito alto, que as pessoas investem, fazem financiamentos longos para adquirir isso. Então você não pode ser uma pessoa que vai fingir ter uma vida que não precisa ter, né? Então, por exemplo, você compra um celular de última geração, que hoje a gente tem a facilidade de dividir em várias vezes. Então você compra o último modelo do iPhone, o último modelo do Galaxy, sendo que você anda num carro popular velho e tem a sua casa que está precisando de reforma. Ou você mora num lugar alugado. E aí o que vai acontecer? Você não está aplicando Provérbios 13:7. Um homem finge ser rico, mas não tem nada. O outro finge ser pobre, mas tem grande riqueza. Você precisa daquele celular de última geração? Compra um de acordo com a sua possibilidade. De acordo com o seu nível. Certo? Aí quando você tiver sobrando e você vai usar, então, eu vou comprar um celular muito caro porque eu vou usar todos os recursos dele para fazer tal coisa. Então já é outra coisa, você já está comprando para fazer outra coisa.
de repente para filmar, para gravar, enfim. Mas será que você precisa comprar aquele de última geração? Você não pode comprar um pouquinho, um que de repente vai estar metade do preço, só que é de 2 anos atrás e vai fazer os recursos que você precisa? Enfim, nessas pequenas mudanças de atitude, você vai começar a parar de reclamar por não ter dinheiro suficiente, considerando o seguinte, que você não decidiu viver além das suas possibilidades e que você já tinha todos os recursos que você precisava, só que não estava em espécie. De repente você tem um monte de coisa em casa que não usa. Eu, por exemplo, tenho uma guitarra e uma pedaleira, se alguém quiser comprar, que eu não uso. Para que eu vou ficar guardando? Vai estragar. Então, você precisa entender que quanto mais você deixar isso guardado, mais vai estragar. Então você vai ter que entender que você já tem esses recursos. E se você começar a administrar bem esses recursos, todo e qualquer recurso que chegar na sua mão, você vai transformar nele, vai agregar valor e vai ter mais recursos. Mais e mais recursos. De repente, para abrir aquela empresa, para parar de trabalhar para os outros, e você tem que começar, calma, começa buscar o que as pessoas estão precisando, o que as pessoas estão comprando, mesmo no meio da crise. E aí, então, será que você precisa fazer um estoque tão grande? Bem, então, começa, mas não vai ficar sem recursos. Eu ouvi uma vez um economista falando que você não pode colocar todos os ovos numa cesta, porque se a cesta cair, você vai perder tudo que você tem. Então, da mesma forma, você precisa simplesmente não tratar o dinheiro de uma maneira leviana, os recursos de uma maneira leviana, né? Porque a gente vai observar que muitas das vezes a gente já tem os recursos que a gente precisa e que a gente só precisa investir da maneira correta. E sempre uma crise vai nos ensinar que nós precisamos mudar e que nós precisamos voltar para a fronte, que é Deus. Então, se Deus já falou, já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, então você precisa realmente crer nisso e não apenas saber decorado, tem que entrar no seu coração. Porque senão também aquilo que você está conquistando vai virar uma pedra de tropeço, porque daí você vai achar que o seu Deus é aquilo que você tem, os recursos que você adquiriu com uma boa administração, e isso não pode acontecer, né? Você virar uma pessoa mesquinha, avarenta, não. Os recursos que você vai ter, você vai investir no reino, os recursos que você vai ter, você vai investir e para cooperar com aqueles que estão passando dificuldade, enfim. E até que você comece a colocar tudo isso que a gente está falando em prática, você tem que entender que você está pondo a semente vai ter que fecundar, germinar, vai ter que crescer, até que ela vai crescer, amadurecer, para então começar a produzir os primeiros frutos. Então, para você colocar tudo isso que a gente está falando em prática, é necessário não só você estar ouvindo, mas você ter uma vontade, determinar e caminhar nesse caminho. O segredo para prosperar em tempos de crise é o mesmo segredo para prosperar em tempos em que não há crise. O segredo é a gestão. Uma gestão eficaz implica confiança. Coloque seus pés solidamente sobre a rocha. Vale qualquer crise que você tenha que viver. Então, eu quero orar com você agora para que Deus abra os seus olhos sobre os recursos que você já tem e que você comece a mudar a sua atitude nas pequenas coisas. Pouco a pouco vão se tornar grandes coisas. Aquilo que você não tinha o hábito vai virar um hábito. Dizem que é 40 dias para a gente mudar um hábito e 180 dias para a gente dizer que a gente colocou isso realmente na nossa rotina e nunca mais vai mudar. Então você tem que colocar
em primeiro lugar, o seu relacionamento com o Pai. Você precisa, então, se você vai investir no relacionamento com o Pai, você precisa, então, pensar, será que eu estou orando da maneira eficaz? Será que a minha oração é como lá em Tiago? Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Será que ela é eficaz? Será que eu estou orando da maneira correta? Então você vai ter que procurar melhorar a sua oração. Como que você vai pedir ajuda para quem tem uma oração eficaz, para quem ensina sobre isso e vive isso, enfim. Então você vai ter que entender que tudo você vai ter que administrar bem e que não pode fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém? Um bom dia para você. Todos os dias a gente está aqui no Mensagem Diária Devocional no Instagram e no Facebook. Hoje à noite, às 8 horas, nós temos, eu já vou orar com você, hoje nós vamos ter uma mensagem sobre o reino dos céus, a mente de Cristo, às 8 horas comigo, vou fazer uma live com você. Um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando no Face, um bom dia para a Joana, que colocou uma carinha ali, muito obrigado. Um bom dia para a Aline, para a Eliana, para a Neide, para a Dirce, para o Bob, para a Mônica, para o Greg, para a Vani, para a Dani, para o seu Luiz, para a Laiane e para a Tayane, para todo mundo que está acompanhando aí, mesmo que indiretamente no celular com mais pessoas. Compartilhe o vídeo, deixe o seu joinha, deixe seu comentário, tudo isso ajuda as plataformas a recomendarem mais o nosso vídeo, mas compartilhe, pense numa pessoa que pode receber esse vídeo que vai ajudar, né? E para você que não ouviu, as outras mensagens estão lá no YouTube, todas as mensagens dessa série sobre a crise, mensagem diária, Tiago Vicente com TH, você procura lá na plataforma de busca do YouTube e você vai nos encontrar. Vamos fazer a oração. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina através da Tua Palavra que todos os recursos que nós precisamos já estão conosco. Estão conosco aqui na terra e também pela obra consumada de Cristo Jesus, todos os recursos que nós precisamos não precisam estar necessariamente nas nossas contas, mas nós podemos materializar eles pela fé, trazendo às nossas vidas, quando nós temos uma plena confiança naquilo que Cristo já conquistou por nós na cruz. Mas nem por isso o Senhor nos inibe de não administrar bem os recursos que vão chegar e os recursos que já temos. Portanto, que nós possamos mudar nossa mentalidade de apenas gastar, de consumir tudo que temos, mas de administrarmos bem, de não vivermos além da nossa possibilidade, mas aquém, e que nós possamos então ser fiel no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar, e que o Senhor possa nessa manhã, em nome de Jesus, dar sonhos, visões, o Senhor possa, Deus, colocar o querer e o efetuar, como diz a Tua Palavra, naquilo que o Senhor já tem chamado o Teu filho e Tua filha, para ser um empreendedor, para, ó Deus, viver um desafio novo na sua vida, ou mesmo para talvez mudar de empresa, ou para almejar um curso para que ele ou ela possa crescer e agregar valor ao seu trabalho. Que assim seja, Senhor. Assim o Senhor possa abençoar a vida de cada um, o dia de todo mundo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amanhã às 8 horas nós voltamos aqui no Instagram e no Face, @mensagem diária devocional. Espero que você tenha gostado do culto de ontem que nós fizemos ao vivo. E agora, todo domingo, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um culto ao vivo para você. Quem não assistiu está disponível lá no YouTube, você pode entrar. E os links também a gente compartilhou no Instagram e no Face. E você pode entrar lá. Deus abençoe, bom dia para você.
em nome de Jesus.